Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto dessa sexta-feira, dia 10 de fevereiro, está em Josué 24, versos de 20 a 24. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará o mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Disse então o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué, pois, disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam eles: somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Josué estava encerrando o seu ministério. Josué já estava velho, havia feito muitas conquistas e agora ele chama o povo e ele decide mostrar toda a sua responsabilidade como líder daquele povo. Mesmo sendo o povo escolhido de Deus, mesmo sendo o povo de Deus, havia no meio do povo ídolos. Havia no meio do povo deuses estranhos. Era comum, nos tempos antigos, quando um povo conquistava outro povo, deles trazerem os deuses dos povos conquistados e servirem a esses deuses. Foi assim também em relação aos reis que não pertenciam ao povo. Por exemplo, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele exalta o Deus de Israel. Só que havia uma diferença. Ele havia experimentado o poder do Deus de Israel. Mas os israelitas nunca experimentaram o poder dos deuses das terras que eles conquistaram. Porque deuses não eram. Não tinham poder, não tinham autoridade, não tinham vontade. Por isso, não eram deuses. Mas o povo de Israel, por causa desses costumes, eles tinham ainda guardados entre eles os seus deuses, aqueles deuses daqueles países que eles conquistaram. E é por isso que Josué diz: deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Quais são os deuses estranhos que hoje nós servimos? Sim, porque tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, esse se torna o nosso Deus. Embora sejam coisas necessárias para a nossa existência, elas não podem tomar o primeiro lugar na nossa vida. Precisamos de um emprego e às vezes nós colocamos o emprego como a primeira coisa da nossa vida, deixando Deus em segundo lugar. Este emprego se torna o nosso Deus. Quando nós queremos
fazer com que a nossa casa seja a primeira coisa, tome o lugar de Deus na nossa vida, a nossa casa passa a ser o nosso Deus. Naquele tempo, os deuses eram feitos de imagens. Por isso, Josué diz, lançai fora. Hoje, os nossos deuses são formados dentro de nós. E nós precisamos tirá-los de dentro de nós. Nós não vamos abandonar os bens materiais que nós adquirimos. Nós não vamos abandonar a nossa casa. Nós não vamos abandonar o nosso emprego. Nós não vamos abandonar a nossa casa. Mas nós vamos permitir que essas coisas sejam usadas para a glorificação de Deus, que deve ser tomar o primeiro lugar na nossa vida. Então, Josué, ele alerta o povo, deitai fora os deuses estranhos. E nós hoje precisamos abandonar os deuses estranhos, não lançar fora, mas colocá-los não como Deus, mas como objetos que são necessários para a nossa sobrevivência. Diante da palavra de Josué, o povo então declara: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Para obedecer a voz de Deus, é preciso colocar Deus em primeiro lugar na nossa existência. Todas as outras coisas, conquanto sejam muito importantes para nós, precisam ficar abaixo de Deus. Do contrário, ou pelo contrário, essas coisas passam a ser os nossos deuses e por eles é que nós vamos viver. Precisamos viver para a glória de Deus, obedecendo a sua voz. Que esta sexta-feira possa ser abençoada e que nós possamos sempre ouvir e obedecer a voz do nosso Deus. Amém.